Bom, boa noite, pessoal. Então, iniciamos aí a nossa sexta reunião, né, dessa jornada, já passamos aí da metade. E, né, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, como eu sempre lembro dos prazos, né, só reforçando que o prazo da implementação é dia 24, né, então não tem muitos dias aí, né, 20 e poucos dias, né, e nós temos um feriado também, né, segunda e terça, né, daqui 15 dias. Então não tem muitos dias aí para. Não é um prazo tão curto, né? Mas também não é tão longo para a implementação, né? Aí é importante, né? Você estar se preparando. E aquela questão que a gente fala sempre, né? Não é um evento especial à parte, né? Vocês vão aí implementar, né? Seguindo o cronograma de conteúdos de vocês. Pode falar, prof. Teve um comentário com os colegas que também fazem formadores, e eu achei um pouco estranho, no colégio, no caso. Uhum. Tem algum problema? Eu nunca tirei foto dos alunos, eu só tirei foto das mãos, nunca tirei foto de rosto, nada. E aí saiu um comentário que não poderia tirar foto nenhuma de aluno. Não, que eu saiba não pode do rosto, né? Divulgar o rosto, enfim, né? Prof, Mas a gente recebeu essa orientação lá no grupo do. Desculpa te interromper, a gente já falou sobre isso lá no Formadores, lá do estágio probatório. sim. Prof, pode tirar sim, tá? O que você não pode de jeito nenhum divulgar em nenhuma rede social, nem na rede social oficial da escola. Essa foi a instrução que a gente recebeu da CED para passar para os nossos cursistas na implementação agora após a LGPD. Então, você pode tirar, aqui entre nós pode ser compartilhado, mas assim, você não pode guardar no seu celular, se tipo, você tirou, você já botou aqui, já apagou, não guarda no seu celular, não passa para ninguém da escola. Então, tem direção até que estava pressionando sobre isso para pôr nas redes sociais da escola, os trabalhos não passe. É esse tipo de coisa que não pode, entendeu? Com relação a rosto, essas coisas, eles falaram que não tem problema. Como fica naquele negócio não listado, é só quem tem acesso é o pessoal da SED, eles também são orientados a não divulgar. Isso a gente recebeu já na semana passada, depois da Lei Geral lá de Proteção de Dados, prof. Lá para Então. o probatório, tá? Sim. Nos formadores não foi comentado nada dos nossos, né? Não foi falado sobre isso. Mas então até do rosto pode, desde que não seja divulgado. Você não pode pôr em lugar nenhum. Sim. Nenhum. Aqui você pode apresentar, pode tudo, porque é uma divulgação interna, entendeu? Agora, Sim. claro, se alguém for tirar um print, enfiar em qualquer rede Sim. social, aí a pessoa vai ser penalizado legalmente, entendeu? Mas e os diretores que estão pedindo também não pode. Você tira a foto, você põe aqui no seu trabalho e você pega e apaga tudo daí. Que a sede Complicado, né, professora Carla? Desculpe te interromper agora, porque por um tempo a gente pelo menos guarda, né? Porque se some do trabalho. Quantas vezes eu fui fazer o trabalho, eu faço cópia do trabalho, porque se eu ficasse só naquela primeira cópia, muitas vezes eu perdi aquela primeira cópia. Pois é, mas não porque guarda. Porque não é que nem Word que você coloca ali e fica, entende? Na verdade, o certo, né, o certo, né, seria até ter um celular específico, assim, para deles, da escola, para usar e eles se responsabilizarem, mas isso não vai acontecer, né? Uma câmera fotográfica, alguma coisa do tipo. Mas daí você já copia, cola aqui tipo, né? E tá de boa. Não divulgue em lugar nenhum. Tem um povo que faz uns videozinhos idiota lá no Instagram, não sei aonde, isso é tiro no pé. Mas é melhor tirar o sistema, então, de não utilizar o rosto, pelo menos já ajuda, né? Eu nunca postei, nunca o rosto dela. Vai ser só apresentado aqui, né, prof? A cópia você enviou, ela fica aqui, tá? Não tem risco de perder. Mas é que quando eu estava fazendo, eu perdi várias vezes, eu tive que começar a fazer em alguns anos aí, porque ele muda, como é fácil de mudar, né, não é como o Word que fica ali, você grava e fica gravado, ele a qualquer momento você apertou qualquer coisa, você perde tudo, então eu sempre faço cópia da cópia. Mas quando perde, ele tem lá um jeito de ir nas últimas versões, recuperar, enfim. E quando a prof... Quem sabe, né? Sim. Quando quem sabe mexer. Mas aí, se acontecer, prof, só pedir ajuda que a gente...
Mas assim, ninguém vai invadir seu celular, pegar as fotos, tem uma semana guardada ali, eu acho que não tem risco, né? Mas assim, mas não guarde, né, de preferência. Ah, não, nem cabe, né? A gente joga Sim. fora. A gente, né, Sim. joga fora, porque não cabe no celular. Sim, mas outra questão também, quando a prof. Carla falou que não listado, tá? Para quem às vezes nunca baixou um vídeo no YouTube, quando marca a opção não listado, é que você não encontra o vídeo em pesquisa do YouTube, né? Se você digitar lá reunião da turma NB na terça-feira, não vai aparecer, porque ele não está como não listado. Só quem assiste o vídeo você recebeu o link, né? E a gente não vai ficar mandando o link, né, para outras pessoas que não sejam do grupo de estudos, beleza? No Formadores não foi falado no nosso, né? Sobre isso ainda, até, né? Mas é bom essa informação da prof. Obrigado. É que a gente teve reunião com a moça que faz o repasse, né? E daí também teve uma reunião de auditoria lá do estágio probatório, daí o Alexandre, que é o chefão lá, ele já comentou, entendeu? Ele Sim. aproveitou e já comentou. E você no estágio probatório, né, eles têm que filmar a implementação, né? Aí aparece muito mais, né? Parece os alunos. Tem os alunos, porque, tipo, teve uma implementação que era a participação do Grêmio Estudantil, então, cara, tinha que aparecer os alunos do Grêmio ali, né, interagindo, falando. Então, essa foi a grande preocupação, daí ele esclareceu tudo. Como o vídeo é não listado, ninguém vai achar no YouTube, né, e depois a SED faz a limpa. Se vazar, daí é a SED que se dane, né, porque daí fica lá no domínio deles, né. Então tá bom, beleza. Obrigado, prof. Obrigada. Só até achou estranho, né? Porque como você vai apresentar o trabalho, se não apresentar de alguma forma que fizeram, né? Os próprios alunos. Então tá, obrigada. Nada. Tranquilo, professor Florisvaldo. Eu também cheguei atrasado hoje, então tá tudo certo. Rapaz, eu peguei 2 ônibus e um metrô, não deu tempo aqui chegar. O professor do Rio de Janeiro aí, né? Tá difícil. O Carioca de Assis, né? De Assis, né, professor? Porra, estamos aí, pode ter certeza, meu, é isso aí. É de Assis, né, professor? É de Assis? Isso, meu rei, Salsicha Chateaubriand. Tá. Você é daqui pertinho, rapaz, você é de Cascavel, Luizinho. Eu fui fazer um concurso. Não fui, o concurso era aqui, aí do Instituto. Então, desculpa o meu atraso, eu queria, né, só saber o que estava sendo falado. Não, a gente está falando sobre a questão de tirar fotos, né? Das fotos, né? Que pode ser tirado, mas não pode divulgar em lugar nenhum, só na implementação aqui, que apareça os alunos. Sim. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Então, eu acho assim é um contrassenso, porque eu não sei aí no núcleo de vocês como é que é, mas no meu núcleo aqui de Londrina, o tempo inteiro, o núcleo exigindo que os alunos façam vídeos e postem nas redes sociais da escola. Então, ao mesmo tempo que fica essa exigência que a gente não pode tirar foto do rosto do aluno, o tempo inteiro o núcleo exige que esses alunos façam vídeo dessas trends que está no momento. Eu também dou aula de cidadania e na minha aula é o tempo todo aluno saindo para poder fazer esses vídeos. Então, assim, os vídeos até besta, igual hoje saíram para fazer aquele vídeo lá daquela trend, essa é minha escola, se você quiser vir conhecer, essa é a biblioteca. Então, assim, e a exigência do núcleo. E aí, né, postado em todas as redes sociais, e aí pode, então. Mas é que daí o aluno que posta, né, prof, não é você. Não, é a rede social da escola, é a escola que posta. Mas não vai poder mais. E marca núcleo, e o núcleo reposta, e é aquela coisa toda. Eu acho que bombar a rede social. Sim. Foi uma questão da ECA digital, né? Aí eu acho que o pessoal estava divulgando, essa onda também do pessoal dos terceiros anos também, é muito vídeo, né, que eles produzem lá, os professores, enfim, né? E aí foi de uma hora para outra, não, já havia sido debatido, né? Só não era muito falado. Professor Florisvaldo? Então, mestre, sobre tudo isso aí, eu estou com uma dúvida, porque parece que andaram mudando tudo aí, eu estou mais perdido que, sei lá, não vou nem falar aqui, porque é meio chato. Tá gravando, né? Então... Mas é o seguinte, Luizinho, como então a gente pode tirar foto sem aparecer o rosto dos alunos, é isso? A prof estava comentando, né, que teve uma orientação lá no estágio probatório que pode aparecer o rosto, mas desde que não seja divulgado em lugar nenhum.
para nem deixar salvo no celular, nada, né? Tirou a foto, colou aqui na apresentação, apresentou no dia, né? Só ficando entre nós aqui. É isso. Tá, então tá bom. Outra coisa, mais uma dúvida sobre isso também. Quem pode ser o nosso observador? Porque todo mundo anda tão ocupado nas escolas que quem que eu peço? Tem que ser uma pedagoga e a direção, é isso? Não, pode ser qualquer professor. Pode ser o professor de. Às vezes, se tiver um professor Paê na sala, se o professor acha pode que. ser, prof, então, Paê? Sim, pode. Porque eu não falarei com a minha pedagoga até o final do ano. E não falarei. Então, se fosse ela, esquece, que eu estou preparando meu relato aqui e não ia ter ninguém, porque Paê. Então tá, Luizinho. Então, recurso. a Carla também tinha a mesma dúvida, você vê, eu também estava meio Eu vou dúvida. botar a Paê lá, e vou botar lá da sala, lá, então. Paê, desculpa, o que é pai? Pai, na minha época pai era pai e mãe, o que é esse pai? Aquela que fica com as crianças autistas lá, a pedagoga. Eu tenho uma gente boa, a dona Lígia, ela adora as minhas aulas, então fechou, vou falar com ela. Só não pode passar um agente lá, chamar ele para a sala, gente, tem que ser professor. Ô, Luizinho, eu vou tirar mais dúvidas no final, que eu tenho muita coisa, nem sei o que eu... Você passou aquelas atividades, mas depois no final vou levar um papo com você. Você vai ter um tempinho hoje a mais depois ou não? Sim, tem. Então tá bom, a gente conversa. Vou deixar você dar sequência. Um abraço, fique com Deus aí. Não, tranquilo, eu vou administrando aqui, o que é, vocês encurtam uma parte, né, estendo outra, assim a gente vai indo. Então, pessoal, a nossa reunião de hoje é sobre conflitos e tensões territoriais. Só tem alguém com o microfone aberto, então um barulho de eco, assim. Só dar uma conferida aqui, deixa eu conferir aqui. Que é isso, obrigado. Então, sobre geografias, né, conflitos e tensões territoriais, e a sugestão de implementação é infográfico, tá? Então, vocês implementarem, fazer infográfico aos alunos, né? Vocês podem pensar, mas o infográfico é uma coisa, né, simples, aparentemente, mas um infográfico com imagens, com figuras, enfim, né, assim por diante. Então, aí é o lembrete nosso de sempre, né, para que vocês fiquem com as câmeras abertas, pelo menos o tempo mínimo ali, que é 75%, né, para a reunião se tornar aqui mais viva, mais interativa, também, se possível, participar com o notebook, que facilita a realização das atividades. A nossa agenda de hoje, então, 5 minutos para o acolhimento, 10 minutos para os saberes em ação, conexão, saberes e prática 15. Aí tem o na prática, né, o trabalho lá em grupo, 25 minutos, e o RAF, né, mais 15 minutos no final. Então, nas últimas reuniões, né, nós trabalhamos sobre os domínios morfoclimáticos e algumas sugestões de trabalhar com esse conteúdo, né? Aí, vocês já responderam, né, há 2 reuniões atrás, quando nós trabalhamos as questões da cartografia, vocês já responderam um chat, um formulário sobre se vocês já tinham utilizado alguma sugestão daqui, né, ou de algum colega. Então, hoje, novamente, né, como nós encerramos ali sobre os domínios morfoclimáticos, tem esse formulário, né, para vocês aí escrever, né, se vocês já utilizaram alguma sugestão daqui, dessas últimas reuniões, tá? Não para implementação, assim, alguma coisa, se vocês já implementaram em sala, né? Conforme a tutoria passa, é para ir ajustando as reuniões, para ver se está sendo proveitoso, né? O que é debatido aqui, o que é sugerido. Então, vocês podem preencher ali, são uns 2 minutinhos para preencher. A nossa turma é turma NG, né? Turma NG. Tem a NB, eu confundo a NG com a NB, mas na terça é NG. Então, está ali no chat, tá? Vocês podem preencher aí. Não é muito longo o questionário, tá? Então, 2 minutinhos. Conforme vocês forem concluindo, levanta a mão, tá? Para eu ter uma noção. Mas não manda o joinha que ele passa direto ali, eu não consigo contabilizar, né? Levantem a mão, deixa levantado.
Pessoal, alguém gostaria de comentar algo que utilizou dessa jornada, tá? Que eu vou passar. Alguém iniciou a implementação já? Gostaria de falar como foi? Até, por exemplo, aquela atividade lá de encontrar as coordenadas, os lugares, está sendo bastante usada, né? Então, se alguém implementou, quiser comentar como foi, enfim. Hoje à tarde a professora comentou que no sexto ano foi um pouco mais difícil, tem que facilitar as questões, né? Ou outra, o Storybook, alguém conseguiu implementar aquele? Então, Luizinho, eu não implementei nada, eu queria conversar com você sobre isso. Eu tenho umas ideias meio loucas na cabeça. Aí eu vou falar no particular com você depois, cara. Né? Eu acho que eu não vou falar agora, vou deixar o pessoal que já está implementando, beleza? Tranquilo. Pessoal, eu já implementei, eu falei na aula passada, né? O storyboard lá, aquele lá. Sim. Isso. Mais alguém, pessoal, que tem alguma dúvida, de repente, eu não sei se é para fazer assim, sabe? O Floresval tem uma lista de dúvidas, então vou deixar para fazer uma reunião à parte. Né, às vezes alguma questão, mas assim, né, como a gente falou, usar alguma metodologia, alguma sugestão que nós fizemos aqui, se precisar adaptar, beleza, né? O conteúdo pode ser outro conteúdo, né? Não precisa ser exatamente esse, por exemplo, de conflitos territoriais, né, mundiais, apesar que um assunto aí que dá uma boa discussão, né, uma boa implementação agora, mas se quiser fazer com o outro, pode usar o infográfico com o outro, tá? Aqui. Então, os objetivos de hoje é analisar os conflitos e tensões na América do Sul, a partir da aula 16 do RSO, do 8º ano. Aplicar o uso de estratégia do infográfico para desenvolver a habilidade presente no descritor D43, identificar as motivações que geram conflitos. Criar um infográfico baseado na aula 16. Então, depois vocês vão fazer um infográfico. O infográfico pode ser tanto analógico, né, manualmente, com figuras, enfim, cartazes, setas, ou tem algumas ferramentas, né? Quem trabalha com o Canva, por exemplo, né? Dá para fazer no Canva. Aqui tem um vídeo, tá? Sobre esse conflito entre Venezuela e Estados Unidos. Eu vou passar para vocês, depois nós conversamos. O nosso quadrado aqui da América Latina, Fernanda Manhota. Venezuela. Se Trump vem com tudo, o que seria esse tudo no quesito Venezuela? Pois é, Elisa. A Venezuela nos dá a oportunidade de complementar, né, o que disse Lorival e Américo, no que diz respeito até uma comparação entre Trump 1 e Trump 2, né? Trump 1 era um Trump muito mais voltado às questões domésticas e muito reticente ao aumento internacional da presença dos Estados Unidos. O próprio envolvimento em conflitos sempre foi muito pontual, cirúrgico, calculado, que não gerasse uma permanência de longo prazo. E agora, nesse segundo governo, nós temos uma marca um pouco diferente. Do ponto de vista doméstico, economia e imigração, claro, continuaram sendo as bandeiras, mas ficou claro que o presidente Trump, nesse segundo governo, quer criar legado. E criar legado passa por reposicionar os Estados Unidos no mundo. A gente costuma dizer que o presidente Trump tem se revelado um homem do século XIX. Isso porque ele trabalha a lógica do mundo a partir de zonas de influência. É um tipo de pensamento, né, geopolítico, geoestratégico. E nesse sentido é que entra a Venezuela e as Américas como um todo. O presidente Trump vê o hemisfério ocidental como a zona de influência prioritária dos Estados Unidos e para a qual os Estados Unidos devem dedicar uma certa energia. Então, nesse sentido, quando ele fala de Venezuela, é claro que tem os pormenores do combate ao narcotráfico, tem a ver com uma pressão interna por mudança de regime, que o círculo mais íntimo do seu governo muitas vezes pressiona nessa direção, mas também tem a ver com um olhar sobre como lidar com a presença estrangeira de outras potências do mundo nessa região, incluindo Rússia, incluindo China, e de que maneira os Estados Unidos podem restabelecer uma certa liderança regional. Então, resumindo, eu diria que o presidente Trump veio nesses 2 primeiros anos, deixando a marca de um presidente que quer reconfigurar a ordem internacional, a sua imagem e semelhança, de acordo com a sua visão de mundo, tendo as Américas e a Venezuela como uma prioridade. Então, pessoal, aí falou um pouco dessa situação, né? Comparou o primeiro mandato com o mandato até agora do Trump, né? Essa questão de zonas de influência, né? Aí nas regiões, principalmente aqui na América. E aí tem um questionamento, né? A gente falou um pouco sobre isso em outras reuniões, né? Se os alunos têm levado para a sala essas discussões sobre os conflitos, eles têm
perguntado, né? O que vocês têm notado, né? A gente já falou que, por exemplo, em relação às notícias, às reportagens, né? Dificilmente eles assistem, só o que tem em rede social, enfim. Mas esse tema está sendo muito falado, né? Então pode ser que mesmo em redes sociais dos alunos apareça, né? Então, como que está a situação? Os alunos têm falado sobre isso, têm perguntado. Alguém abriu o microfone? Pode falar. Professor Éder. Tem sim, principalmente essa questão, né? Eles perguntam se há possibilidade dos Estados Unidos invadir o Brasil, né? E aí a gente comenta, né? Com o Trump no poder lá, tudo é possível, né? Que nem ele falou, ele quer, né, fazer da América Latina o quintal deles. Então, eles sempre comentam assim, né? Agora a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia está um pouco... Não é que está esquecendo. Eles acham que acabaram a guerra, né? Mas só que está de lado um pouco por causa, né, desse conflito entre o Irã e Israel e Estados Unidos. Sim, está mais focado nesse que a possibilidade. Até hoje, na época lá do conflito, lá em no início de 2022, veio um professor lá na escola falar um pouco sobre o conflito. É tudo que a gente fala, né? Mas quando alguém fala, os alunos prestam mais atenção. Aí foi postada uma foto, hoje apareceu essa foto lá nas lembranças do Facebook, faz 4 anos já, né? Eu lembro que esse professor falou assim, olha, a guerra vai durar alguns meses, porque o espaço aéreo está sendo dominado, já a Ucrânia é um país menor, enfim, né? Vai ter como resistir, né? Isso aí é 4 anos, né, resistindo. Professora Maria? Quanto aos conflitos, eu não vejo eles me perguntarem tanto, mas quando eles veem a questão das perseguições lá contra estrangeiros, não sei se chama um pouco mais, né, a atenção deles, assim, quanto a isso, né, os policiais abordando, né, latinos. Então, eles me perguntaram se era xenofobia, né? Então, em relação a isso, eles me perguntam. Mas quanto à guerra, assim, algum aluno ou outro. Mas em relação às perseguições, né, porque acho que eles já estudaram essa questão né, da xenofobia, né? Então, eles me perguntam. Sim, é algo que tem aparecido bastante também, né? Então, às vezes chama atenção. Então, eu percebo os alunos, às vezes, os que falam um pouco confusos, querem entender o que, pelo menos os meus, né? Uma vez eles viam muito definido, esse é do mal, esse do bem, né? Agora estão um pouco assim, né? Mas pode fazer isso? Pode, né? Ir lá, enfim. Então, né? Estão refletindo um pouco. Mas alguns pedem para ocupar o Brasil, enfim, essas coisas, né? Enfim. Pessoal, mais alguém gostaria de comentar sobre isso? Como que está essa questão, se os alunos, né? Porque aí tem a questão que às vezes envolve a nossa política partidária local, né? Aí você tem que pisar em ovos ali para mediar a situação. Local não, né? Nacional. Então a gente tem que, né? Uma situação. Né? Uma questão vai puxando a outra, né? Bom. Aí vem essa questão da cidadania digital, né? Que, como vocês falaram, a gente já falou, né? Aí da cidadania digital, que é saber usar as informações, saber as fontes confiáveis, que os alunos entendendo essa geopolítica, né? Por que acontece isso? Quais os interesses por trás disso, né? Então, isso é importante. Eles têm essa questão, né, de entender os reais interesses, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, né? O professor está comentando hoje à tarde, ele está lá influenciando lá na Turquia, né? A eleição presidencial, né? Então, eles têm interferência, que é algo que não aparece, não só esses ataques diretos, né, bélicos, enfim, mas essa questão da influência na política também, né, a forma como eles agem, né, para manter os seus interesses, né, que são coisas, né, o poder. Eu acho que vocês já devem ter lido aquele livro do Rafestan, né, sobre relações de poder, né, que fala poder com letra maiúscula e poder com letra maiúscula, né, poder com letra maiúscula é esse que a gente enxerga, né, as leis, enfim, com letra minúscula, aquele poder, né, que está nas entrelinhas, que é feito ali, né, que não é percebido, que você tem que analisar criticamente para perceber, enfim, né? É nesse sentido. Então, né, aí os alunos, né, essa questão da cidadania digital também envolve isso, eles entenderem, né, como é esse processo da geopolítica, né, quais os interesses disso, enfim. Né? Aqui, né, então tem aí uma aula tem essa aula sobre os conflitos, né? Tem um pequeno vídeo ali que aí faz uma divisão, assim, né? Claro que na sala a gente aprofunda, né? Às vezes tem que
retomar, enfim, né? Mas tem uma divisão ali, que no 8º ano nós trabalharíamos mais as questões das motivações dos conflitos, né? Quais são, né, aí as motivações dos conflitos, né? E no ensino médio, aí lá no primeiro ano, onde trata dos conflitos, né, da 3ª série, seria mais as relações a nível global, né? As relações, a mediação. Só que, claro, no ensino fundamental, no 8º ano, a gente vai falar sobre isso, a gente faz um panorama geral também, né? E assim como lá no 3º ano, a gente tem que retomar umas coisas básicas, né? Para poder aprofundar. Essas questões, vocês percebem aí um desnível, quem tem, por exemplo, ensino fundamental e médio, um desnível muito grande entre o 8º ano e o 3º, por exemplo? Tá bem, obrigado, prof. Vocês percebem, assim, que, por exemplo, o 3º ano, né, tem uma bagagem mesmo para compreender melhor? Há uma grande diferença? O que vocês percebem? Tem. A diferença é muito grande, né, meu rei? Bom, a gente tem que nivelar por baixo, tá? Para ser sincero para você, mas a diferença é muito grande entre o 8º ano para falar sobre esses assuntos e o 3º ano. É diferença porque o 3º ano ele já está preocupado com vestibular, né? Então ele já começa a fazer cursinhos, muitos alunos estão fazendo cursinhos paralelos, então eles estão preocupados com essas questões. Tem alguns até que têm um posicionamento ideológico já, entendeu? Já estão maduros para assumir esse lado ideológico. Eu tenho aluno meu, por exemplo, que odeia o Trump. Ele, desde o primeiro mandato do Trump, ele já odiava o Trump, ele nunca gostou do Trump, tem um posicionamento firme e fala, o Trump não é bom, não vai ser bom, e ponto final, entendeu? Então, mas quando você fala desse mesmo assunto com o 8º ano, nossa, eu acho assim, fora do comum, essa geração agora, de 2026, no 8º e 9º ano, uma imaturidade fora do comum, sinceramente. Eles não sabem nem coisas assim interessantes, por exemplo, Artemis, né? A nave que está lá, fazendo a órbita na Lua, já está voltando, eles não sabiam que os Estados Unidos tinham enviado a Artemis para dar a volta à Lua e pretende pousar novamente em 2028. Eles nem sabiam disso. Então, assim, a gente fica abismado e se pergunta aonde começa essa divergência, essa diferenciação? Onde começa? Onde que está o erro? E onde eles estão? O que eles estão procurando? Essa é a pergunta que eu faço. O que eles realmente estão interessados? É essa a minha dúvida, sabe? Sim, eu até perguntei isso, porque eu lembro quando nós trabalhamos cartografia, só que a cartografia no 1º, né, no 3º. Mas aí eu lembro que alguns relataram, não, é a mesma coisa, olha, o que eu trabalho no 6º ano, chego lá no 1º, tem que retomar tudo de novo. Então, né, nessas questões mais humanas ligadas à geopolítica, então eles têm uma base melhor. Eu não sei, eu acho que os menores, né, essa questão que o senhor falou, o que vocês estão procurando? Parece que às vezes eles confundem o mundo real com o virtual, né? O que é essas bombas lá? É jogo, né? Então, às vezes tem essa confusão entre o real e o virtual. Às vezes, professor Márcio? Eu estou concordando com o professor, porque eu dou aula para 3º ano, 2º ano e 1º ano à noite. E o que o professor Francisvaldo falou, se no 8º estão assim, o meu 3º está pior. Eles estão na internet. Falou em celular é com eles, mas falou de notícia, o que o mundo está rodando, está passando, é uma preocupação. Uma grande preocupação, porque você vê o seguinte, nos afeta? Nos afeta. Porque quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta amanhã para Luiz Braga, Florisvaldo, Adriana, Maria Aparecida e Márcio e mais os outros se aposentar? Esse é o lado preocupante. Quem vai pagar a conta? Quem vai trabalhar para pagar imposto? Porque esses 3º ano, eu tenho um 3º ano que tem uma sala de 35 alunos, desses 35, eu já contei no dedo, tem 4 que dá para falar alguma coisa deles. O resto está pensando o que a mãe vai cozinhar. Tá querendo saber o que vai comer e o que está na internet, como é que está o zap dele. É isso. Infelizmente, meu lado preocupante é saber o amanhã nosso. O amanhã nosso, que vai afetar. Amanhã, eu digo a vocês, muitos... Eu estou com 65 anos, já estou no caminho da
curva já, estou buscando o interesse, mas o que eu vejo, quem vai pagar a conta? Amanhã nós vamos ter que voltar a trabalhar para poder pagar nossas contas? O que está dando ver? Nenhum deles está preocupado com a guerra do Trump, que é contra o Trump. Só fala, o que fala assim, parece papagaio de papagaio. Repete que os outros falam, não, são imperialistas. Mas aonde imperialista? O que acontece no mundo? Fala para eles que eles não podem olhar no celular. É besteira. Então está um momento assim, muito, muito preocupante. Essa questão da aposentadoria está explicando para eles hoje, né? Aí, o que eu pago lá não fica guardado num cofre ou na poupança, né? Está pagando que está aposentado, depois vocês vão ter que trabalhar para pagar a minha aí. Não, professor, eu não vou. Então, essa questão realmente é preocupante. Além da questão do interesse, né? De entender o que está acontecendo para exercer o seu papel de cidadão, de votar, enfim, né? Todas essas questões. Até, né? Eu estava falando também sobre a questão da política, né? Até tem falei do Rafestante, tem outra citação dele lá que ele fala que a política, né, está em toda a relação, né? Que os alunos acham que política é só política partidária, né? Que as relações são políticas, quando você está conversando com alguém, né? É uma relação política, né? Que às vezes você quer convencer a pessoa a fazer alguma coisa, ou expor seu ponto de vista, né? E então, essas questões de saber conversar, pôr suas opiniões, analisar, né? Também é preocupante. Professora Carla? Eu concordo com o prof ali, sabe, que hoje a gente entrou numa discussão na minha escola justamente a respeito disso, e eu comentei, eu fiz um comentário sobre a próxima implementação para os cursistas lá do estágio probatório. Eu falei, nossa, eu estou sentindo pena desse povo, porque eles querem que faça um treco lá de acordo com a taxonomia de Bloom. Eu pensei, se fosse eu ia ter 2 alunos num grupo, que são bons, e o resto tudo, tipo, no nível 0 ali, porque o sistema, enfim, ele colabora para o aluno não estudar. Eu acho que tem uma questão muito séria, familiar, sistemática, de aluno não estudar. E sim, eu vejo ainda mais, prof, eu concordo 100% com você, Márcio. O abismo, pelo menos, que tem entre escola pública e escola particular. Hoje eu comentei, eu falei, nossa, até discuti com uma professora lá. Enfim, não, os alunos são ótimos. Eu falei, onde você vive, minha filha? Em Nárnia? Eu falei assim, aí ela, teu padrão é muito alto, não sei o quê, porque eu trabalhava numa escola particular grande. Eu falei, não é questão de ter padrão alto, é questão de estudar, de ter hábito, rotina de estudo, de leitura. Os nossos alunos, infelizmente, não têm, prof, eles não sabem se perguntar o que é conflito, eles são capazes de, tipo, ainda perguntar o que significa conflito. Isso é muito triste, sabe? Muito triste. Só um minuto, Luiz. Eu estava falando, eu tenho uma aluna, tenho uma turma, são 2 terceiro ano. Eu tenho uma turma, tenho uns 25, 28 alunos. Eu tenho uma aluna que escapa. Eu concordo, Márcio, com você. Eu também tenho nessa situação. Uma aluna que ela estava lendo um livro, ela está lendo um livro sobre a China, a geopolítica chinesa, mas ela entrou num assunto que eu disse assim, eu vou traduzir teu livro. Ela perguntou como? O tráfico de droga do ópio da China. E era o livro que ela estava lendo. Tá? É a única aluna que tem interesse em uma leitura, num livro. Sabe o que é? Ver um aluno pegar um livro e ler? Tá? Um livro de umas 400 páginas, tá lendo? Tá? São coisas assim que você vê. De 30 alunos, um aluno consegue tá fazendo uma leitura de um conhecimento de uma geopolítica internacional que ela estava lendo. Ela chamou a atenção, a Papola, o nome do livro, Papola. Ela não entendia. Tá? Daí nós estávamos discutindo. Professor Florisvaldo? Só para fechar tudo isso, pegando um gancho, mais uma vez aí, é o seguinte, o Luizinho, pessoal aí, meus queridos, enquanto estivermos produzindo índices, nós não vamos produzir nem líderes, e nem cientistas, e nem pensadores, e nada. Ponto final, é isso que eu acho. Desculpa, desabafei. Fui. Tranquilo. Então, gente, importância da discussão, né? Então, aí vocês falaram, né, que falta esse interesse mesmo, né, sobre discutir isso. E aí, os materiais são diferentes, né?
mas às vezes tem que retomar o básico, né? Como a professora falou, às vezes explicar coisas básicas, o que é conflito, né? Escrevi lá um dia quais foram os desdobramentos da Guerra Fria, né? Eles falam, professor, o que é desdobramento, né? Então, às vezes tem que explicar, né, o que é realmente, né, a etimologia, enfim, o termo o significado da palavra. Aqui, como eu falei para vocês, né, tem essa diferença entre os objetivos do 8º e da terceira série. Também dá para relacionar com as ODS, né, tem lá a ODS 16, que é sobre justiça, paz, justiça e instituições eficazes, né. Aí é uma questão, dá para discutir sobre a ONU, né, está sendo eficaz, enfim, né, para relacionar essas questões. Aqui, então, pessoal, em relação aos conflitos aqui da América do Sul, né, a gente está pensando aqui na América do Sul, enfim, além desse Venezuela, Estados Unidos, tem mais alguns, né, que às vezes vocês destacam, que às vezes passa batido, né, alguns conflitos, tem aquele, por exemplo, a Venezuela e a Guiana, né, sobre aquela região lá, né, que é rica em minérios, enfim. Tem mais algum, às vezes, que vocês... Claro, tem aí os históricos, né, do passado, mas, assim, recente, tem mais algum conflito que... Tinha ali, né, Chile, Bolívia, né, alguns. Realmente a gente acaba focando nesses que são mais, né, mais falados, enfim. Pode falar, professor. Eu estava trabalhando com eles, conflito, né, que está no RCO nosso, né, de conflitos da América Latina, e apareceu o tráfico de droga. Os conflitos dos países que estão sofrendo com o tráfico de droga, o domínio do tráfico de droga dentro do seu próprio país, que nem o Equador, Colômbia, o conflito interno dos países, sofrendo com grupos armados, grupos violentos, pondo a população numa redoma que tem que se esconder para poder sobreviver. Tá, então, falando assim, isso não é um conflito. Eu não sei mais o que é, porque é um conflitos internos que está ocorrendo em vários países latino-americanos, Equador, Peru, Colômbia, e o pessoal não entra no assunto, né? As migração que parou por quê? Porque fecharam tudo, mas o conflito é daqueles grandes grupos de assassinos dentro das cadeias públicas, né? Sim, até, né, tinha as Farc, né, aí um tempo atrás, que deve ter ficado não sei se né, a organização entrou nos acordos lá, enfim, né, e tem o narcotráfico, né, aí nos países que perpassa pelos países. Então, Luizinha, porque quando você fala de conflito, dá a entender aqui que os conflitos mais assim relacionados de país para país. Porque eu ia citar também conflitos internos, inclusive o narcotráfico, né, o contrabando de armas, e também nós temos vários conflitos por questões fundiárias, sem terra, tem vários movimentos sociais aí que aqui não aparece tanto, mas quando você vai mais lá para o norte, e mais naquela região amazônica, nós temos várias questões também fundiárias. Então, assim, eu pensei, e como ele citou o professor Márcio sobre essas questões internas, isso também é mais um conflito que nós temos na América do Sul, e há tempos que não se resolve. Nós temos uma maior concentração de terras da América Latina, está aqui, praticamente, mas... A questão da violência no campo, né, que tem essas questões. E a questão do narcotráfico, né, ele também perpassa outros países, né, ali o tráfico, enfim, então envolve outros países, né. Aqui, né, tinha a questão dos brasiguaios também, né, teve ali algumas questões, né, dos brasileiros que tinham áreas de terra, né, no Paraguai, teve também essa questão conflituosa. Há algum tempo se falava mais, agora não sei como ficou a situação, né, mas tinha essa questão também de conflito, né, com os brasileiros que tinham grandes áreas de terras, né, no Paraguai. Então, aí a gente falou desses conflitos, né, e aqui a gente muda não, né, continua, mas falando da sugestão da implementação, que seria fazer infográficos, né, que a gente faz mapa mental, mapa conceitual, enfim, e tem o infográfico, né, como vocês sabem, o infográfico, ele tem aí um apelo visual, vamos dizer assim, maior, né, é mais visual, enfim, e busca aí, né, que os alunos entendam. É claro que o ideal é que o aluno leia, entenda de forma aprofundada, depois construir um infográfico, não que seja
algo raso, né? O infográfico, só um esqueminha ali é o que ele sabe, né? O ideal é que o infográfico ele seja utilizado numa apresentação, por exemplo, o aluno vai apresentar um trabalho, ele olha no infográfico, vê os tópicos, as imagens, lembre, né? Fale, né? Não fique preso à leitura, ou que ele construa, né, um infográfico sabendo os conceitos que estão ali resumidos, né? E o infográfico também tem essa questão, né? Um dia eu estava vendo, outro dia vi um infográfico lá de um país, né? E aí era sobre a população, né? Aumenta a população em forma de bonequinhos, assim, né? Então cada bonequinho representava 1 milhão de pessoas, de habitantes. Aí começava lá em 1970, tinha lá 8 bonequinhos, né? Em 2000 tinha 13 bonequinhos, então aumentou de 8 para 13 milhões, né? Cada bonequinho é 1 milhão, mas não é, claro que na realidade não tinha exatamente 3 milhões, né? 3 milhões e 50 mil, né? Não sei. Mas era assim, tinha esse apelo visual, né? O aluno que presta atenção minimamente, ele bate o olho e entende que aquele gráfico mostra que a população daquele país aumentou de forma significativa, né? Claro que aí, às vezes, não traz assim, o dado específico, né? E outros trazem também, isso não é uma regra, né? Não é que todo infográfico não traz dados exatos, né? Mas no caso desse infográfico, você bate o olho, dá para entender como que teve um aumento significativo daquela população, né? Então, o infográfico tem dados estatísticos, né? Como nós estávamos falando, pode ter animações, né, se for digital, ele pode ser interativo também, né? Ele pode ali ser manipulável pelos alunos, enfim, né? E, como falei, pode ser de forma analógica, né, manual, descritivo, através de um cartazes, com setas, enfim, com figuras, ou também de forma digital, enfim, né? Muitos relataram que não tem acesso à informática, enfim, então, né, tem essa opção de fazer de forma manual. Aqui tem um pequeno vídeo, né, que fala um pouco do infográfico, vamos ouvir. Infográfico, o que é, e como criar um modelo ideal para suas aulas. Infográfico é uma forma visual muito utilizada para apresentar conceitos complexos. Leonardo da Vinci utilizava infográficos para explicar seus estudos e teorias. Por ser composto de elementos visuais e textuais, ele estimula simultaneamente ambos os lados do cérebro, melhorando a compreensão de quem o lê. Crie seu infográfico seguindo os passos. 1. Defina o objetivo. Tenha claro o conceito principal que você deseja transmitir. 2. Crie um esboço. Faça um resumo do conteúdo que você deseja apresentar. 3. Defina os elementos. Selecione imagens, gráficos, desenhos. 4. Software. Use uma boa ferramenta para montar seu infográfico. Veja a aula detalhada no canal. Então, ali ele fala, né, do infográfico, você já conhece, a gente já usa, né? A diferença do gráfico é que tem imagens, enfim, né, que podem chamar a atenção. Aí, aqui tem alguns exemplos, né, de infográficos criados pelo Notebook LM, que é uma inteligência artificial. Quem fez geopolítica no passado, no momento lá nós trabalhamos, né, com ele. Alguém conhece o Notebook LM? Já usou? Dá um joinha, né? Pode dar um joinha, negativo, positivo. Se já conhece ou não, né? Ele tem uma diferença, né? Que tem que selecionar as fontes, né? Para depois, ele não faz, se você pedir lá para ele criar um infográfico, você tem que escolher as fontes, ele não vai criar diretamente, como dá para fazer lá no site GPT ou no Gemini, né? Você procura as fontes, depois você destina, né, o que você quer fazer. Então, depois eu vou mandar o link para vocês, ele aparece essa página, né? Aí tem aqui o teste e o Notebook LM, não precisa baixar nada. Aí vai abrir essa página aqui. Tem aqui as últimas coisas que foram pesquisadas, enfim, mas aí vem aqui, né, em criar um novo notebook. Aí ele vai abrir aqui. Então, essa é a interface, né, a primeira dele aqui. Então, aqui você insere as fontes sobre o tema, né, que vocês vão trabalhar. Aí, com esses temas, vocês podem criar um resumo em áudio, um resumo em vídeo, relatórios, quizzes, tabelas de dados, apresentações, mapa mental, cartões didáticos, né, aqueles cartões para fazer algum tipo de jogo, e infográfico, que é o objetivo de hoje, né? Se você vem aqui enviar dados, ele vai... Aqui é para abrir do computador, né? Se tiver algum... Por
por exemplo, alguma aula, algum texto, algum artigo aqui no computador. Sites, né? Aí é para inserir sites específicos. Drive, vai estar no Drive, né? O que vocês quiserem pesquisar, deixa eu ver como que aparece isso. Aparece assim, está no Drive. Se for colar, vou colar um texto aqui também, né? Dá para colar um texto. Então, deixa eu voltar aqui, deu uma travada. Ou digita diretamente aqui, né? Por exemplo, aqui. Vou pôr um prompt bem simples aqui. Ou não seria conflito, né? Guerra, né? Entre Irã e Estados Unidos. Então, dei um prompt bem simples. Hoje à tarde estava muito lento. Espero que agora esteja mais rápido. Ele vai buscar fontes sobre esse tema, né? Ali eu poderia especificar algumas fontes mais confiáveis, enfim, né? Fontes acadêmicas, né? E aí ele vai listar aqui algumas. Ó, tem 7 fontes. Aí eu clico aqui, em ver, que aí vai abrir todas. Então, estão todas selecionadas aqui, né? Mas eu não quero todas, eu vou escolher algumas. Então, eu venho aqui, desmarco essas fontes, desmarco, e vou marcar aquela que eu quero, né? Então, tem aqui... Aqui eu não especifiquei nenhuma razoável aqui. Mas, enfim, vou pegar qualquer uma aqui. Eu vou selecionar 2 fontes aqui, né? Para fazer o infográfico. Selecionei as 2 fontes, aí eu clico aqui em importar. Né? Aí ele vai jogar aqui para o meio da tela aqui, né? Vai demorar um pouquinho, tá? Aqui tá lento. Aí estão aqui as 2 fontes. Às vezes aparecer em... Ó, eu acho que vai ficar em inglês aqui essa fonte, não só o título mesmo. Se aparecer em inglês, aí precisa vir aqui, nem uma ferramenta do Notebook LM, né? Uma ferramenta aqui do Chromer, né? Você vem aqui nos 3 pontinhos e pede aqui para traduzir. Antes de fazer o infográfico, depois eu não traduz mais o infográfico. Então, eu escolhi as fontes, selecionei 2, joguei para cá. Agora venho aqui em infográfico, ó, tá aqui, né? Então, ó, resumo de áudio, para fazer um podcast, eu pedi para fazer um resumo de áudio, ele vai fazer uma espécie de um podcast, um resumo sobre isso, né? Bem interessante para ir ouvindo, enfim, resumo em forma de vídeo, dá para fazer apresentação, para fazer cartões didáticos, fazer quizzes, tá? O áudio e o vídeo ele vai demorar, tá? Uma vez pedi para fazer, eu acho que foi 1 hora para fazer um resumo em áudio, né? Um resumo em áudio de alguns textos, né? Mas hoje, no nosso caso, é o infográfico. Eu vou clicar aqui, né? Ele vai gerar um infográfico. Então, ele vai ficar gerando aqui o infográfico, tá? Em 2 fontes. Então, vocês podem estar usando essa ferramenta, né? Ou o Canva, ou estar fazendo de forma manual, né? Analógica lá, o infográfico com os alunos, né? Ou dá para fazer aqui, levar infográficos para os alunos analisarem, enfim, né? O bom seria eles produzindo, enfim, né? Mas muitos já relataram que não tem essa possibilidade, né? Professora Carla, pode... Não, rapidinho, prof, eu vou sair, vou entrar aqui, meu computador deu uma travada aqui geral, daí eu não vou conseguir nem acessar o notebook aí, tá? 1 minuto. Tá, valeu. Tranquilo. Pessoal, então, aí... ele fica gerando e demora. Não é tão demorado assim. Aqui hoje a internet está estranha. Demora para iniciar a gravação. Não sei se foram aí os temporais, se aconteceram em algum lugar, mas está um pouco estranho. Enquanto isso, né, vamos olhar aqui alguns que foram produzidos ali. Deixa eu compartilhar essa guia aqui. Então, esses aqui foram produzidos lá, né? Com figuras, com imagens, né? Com algumas figuras de mapa. O que vocês irão fazer hoje no Em Ação, em grupo, né? Vocês vão construir um infográfico, tá? Vão construir um infográfico. Pode ser através de pesquisa, vocês montando as figuras, montando o texto, enfim, ou usar esse notebook LM, ou usar o Canva, tá? Vocês que escolhem o que vocês querem fazer, tá? Tá girando lá ainda, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o material. Enquanto ele vai... Eu vou colar aqui no chat também o link para quem quiser ir. Ele é vinculado ali, ele aparece o link no Gemini, enfim, outras IA, né? Vinculado a outras. O que ele tem de diferente para os alunos é que eles têm que buscar as fontes. Claro que eles podem pesquisar e nem olhar as fontes, jogar tudo para lá, né? Mas vamos ter um trabalho ali a mais, de dar uma refinada nas fontes, olhar as fontes, né? Para escolher o que eles querem fazer
o que eles querem utilizar, né? Quais fontes. Bom, eu vou dividindo aqui, né? Porque está demorando lá. Então, eu vou enviar esse material para vocês, tá? E o que vocês irão fazer? Novamente, né? Esse material vai ser colado no caderno de implementação, certo? E cada grupo tem um espaço aqui no lado, né? Grupo 1, 2, 3, 4. Vocês vão olhar para essa aula aqui, tá? Tem uma aula aqui, tá? Em orientações tem uma aula aqui, aula sobre conflitos e tensões no continente americano. Vocês vão olhar para essa aula e vão produzir um infográfico, tá? Se vocês forem produzir ele assim, colando, copiando, né? Vocês vão usar... Aqui tem alguns exemplos, tá? Sobre o conflito da Venezuela, um infográfico bem simples, né? Falando da Venezuela, a bandeira da Venezuela, depois aqui a imagem do Trump, do Maduro e o texto, né? Então, o que vocês têm aqui como modelo são esses espaços, para vocês inserir texto e figura, né? Um texto e uma figura que represente, né, aquele texto, que dê sentido, né? De uma forma, um infográfico bem simples, né? Mas se vocês quiserem usar o notebook LM e colar aqui, tá? Pode colar, pode usar. Ele não vai produzir separado lá, né? O infográfico é em conjunto. E nós vamos ter 20 minutos para fazer isso. Se não der tempo de fazer todos esses espaços, também não tem problema, tá? Então, vocês podem usar o notebook LM ou o Canva, ou fazer ele... Não seria tão manualmente, né? Que é copiar e colar aqui, ó, as figuras, textos, né? Enfim, assim por diante. Deixa eu ver como é que tá. Ó, agora gerou, tá? Gerou aqui o infográfico. Vou abrir ele aqui, né? Eu clico aqui e ele abre. Vai abrir o infográfico. Então, está aqui o infográfico que ele criou, né? Não saiu em inglês, está em português, né? Então, a era da guerra cibernética, ele focou nesse ponto por causa, né, que as fontes que eu escolhi lá tratavam mais da questão da questão cibernética, né, esse conflito, né? Sobre sabotagem industrial, né, mais por esse ângulo. Aí ele fala do bloqueio econômico, enfim, também fala do cessar-fogo, então ele constrói uma linha do tempo aqui, falando, né, do processo histórico aí, né, desse conflito, e depois chega aqui até uma possibilidade de cessar-fogo. Aí mostra também as questões econômicas, né, e fala um pouco dessa questão da guerra cibernética, né? Então, esse é o infográfico que ele produziu. Vocês podem estar... Como faz para compartilhar ele, né? Vocês podem estar vindo aqui, né, e compartilha ele, né? Só que para compartilhar ele, o link, precisa inserir alguém, tá? Eu não entendi muito bem isso, tem que perguntar para o técnico lá. Você, por exemplo, eu não consigo copiar o link, né, sem ter inserido ninguém. Vou inserir alguém aqui, por exemplo, que está aqui, ó, o professor Florisvaldo aqui. Vou digitar ele aqui, adicionei ele aqui, aí o link fica clicável, aí eu consigo copiar o link, tá? Daí eu consigo enviar para alguém, enfim. Tem que adicionar alguém para você conseguir compartilhar o link. Mas também dá para baixar, vem nos 3 pontinhos aqui, né? Clica aqui e baixa, igual baixa uma foto, né, e tal. Aí ele vai baixar lá em cima, e aí você clica, ele abre a foto, né? Só que eu não vou conseguir mostrar para vocês a foto. Isso que você mandou aqui, esse link que você mandou é o notebook, Isso, essa é é o que produz esses infográficos, certo? Isso. Nossa, achei muito bom, muito legal isso. E também ele tem outras possibilidades aqui, né? Ele pode produzir... Eu não vou conseguir, não vai aparecer a foto que eu fiz aqui, mas aí você baixa a foto e copia, né? Como a gente copia uma foto normal, enfim, outras fotos. Ele produz infográfico também, né? Infográfico é interessante também. Deixa eu ver... Infográfico não, mapa mental, né? Que ele vai abrindo o mapa. Eu não vou mostrar aqui, porque já temos mais 40 minutos, 20 na prática e 20 para o RAF, né? Então, vamos aqui já para o trabalho. Mas, enfim, quem quiser explorar ele mais, né? Eu vou colar aqui no chat o link aqui do Na Prática, tá? Aí levanta a mão quem participou aqui da reunião gravada na última semana, nas últimas 2 semanas, tá? Pode ser, mas se quiser participar de novo, não tem problema. Se ninguém nunca participou e quer participar, eu quero participar. Me avisa, né? Que aí eu
Eu não lembro, né, às vezes, de quem. Levanta a mão e deixa levantado. Aí, para a gente ser democrático. Então, o trabalho vão ser 20 minutos, tá? Para ser realizada essa atividade. Tem a professora Vera, Josiane, Édere e Josiane, né? As duas professores Josiane. Vou dividir os grupos aqui. Pessoal, abra o material, tá? Que eu enviei aqui no chat, que depois já fica com ele em mãos, tá? Então, 20 minutos. Alguma dúvida? Precisa alguém abrir o microfone? Não. Não, então tudo certo. Deixa eu ver. A única dúvida que eu tenho, Luizinho, é que aquele link que você mandou no chat desse aplicativo, eu já salvei o link. Eu consigo abrir ele depois aqui no meu computador? E pedir? Consegue? Sim, consegue. Bom. Então tá bom. Consegue abrir ele tranquilamente. De repente, eu posso pedir até um trabalho para os alunos sobre isso. Pode ser uma minha implementação em cima disso, não pode não, Luizinho? Pode ser, né? Rapaz, o negócio é bom, eu gostei desse bagulho. Usando para eles produzirem infográficos. Aí eu mando eles apresentarem rapidinho? Sim. Né? Pode ser. Depois a gente conversa no final. Tranquilo. Deixa eu ver. Eu vou ter que começar a fazer isso antes, dividir essas turmas antes, porque aí vocês ficam aí esperando, né? E eu estou aqui digitando, né? Só que aí a gente não consegue. Dá para embaralhar os grupos também, né? Então, quanto a isso, tranquilo. Deixa eu dar uma dividida aqui, que ficou muita gente no grupo, pouco em outro. Todo mundo é a mesma aula, prof? Aula 16? Isso, todos na mesma aula. Pessoal, então, aula 16. Pessoal, então ficou assim, tá? Ficou o grupo aqui o grupo 1, né? Ficou a professora Adriana, Éder, José, Raquel Franco e a professora Suzana, tá? Esse é o grupo 1. O grupo 2 ficou o professor Florisvaldo, José Maurício, Márcio e Maria. Esse é o grupo 2. O grupo 3 ficou a professora Élica, Josiane do Rocio, acho que é isso o sobrenome, não aparece todo, professora Kelly e Márcia. E o grupo 4 ficou, deixa eu digitar aqui, o grupo 4 ficou a professora Ana Paula, João, Josiane, Carla e Vera. Tá? Então eu vou abrir aqui e já vou passando nas salas, tá? Quem não recebeu, aceite os convites e eu já passo nas salas. Bom, pessoal, vocês aqui do grupo 1, né? Tem ali o espaço e a aula é a mesma para todos, tá? A aula está aqui, tá? Aqui na guia, ó, exemplo de infográfico. Tem um exemplo aqui. Esse é o exemplo que está aqui. E aqui em orientações está a aula, tá? Aqui em orientações tem a aula aqui. A aula está aqui, tá? E aí vocês vêm aqui nesse espaço. Vocês podem, como eu falei, vocês podem colar figuras, textos aqui, fazer uma aqui de forma mais manual. Ou se quiserem usar um notebook LM, pode fazer também, certo? Como agora a noite está mais rápido, vai gerar em 2, 3 minutos. Então, vocês podem fazer mais que um, comparar, enfim, assim por diante.
certo? Escolha alguém para apresentar, alguém para ser o redator também. Beleza? Eu vou lá no outro grupo, depois eu volto aqui. Boa noite, vocês entenderam tudinho, né? Boa noite. Boa noite. Então, vamos que é uma de letra, né? Eu coloquei aqui para gerar um infográfico sobre esse Equibo aqui. Vamos ver o que ele vai me gerar. Se alguém estiver aberto e quiser gerar um sobre o outro, outra coisa que ele propor lá, ele está gerando o meu aqui. Não sei o que ele vai dar aqui. Enquanto isso, eu vou pondo o nome da equipe aqui. Eu gerei um gráfico ali no Notebook LM, eu vou colar lá no documento para vocês darem uma olhadinha. O meu está gerando um infográfico aqui sobre esse Equibo. Vamos ver o que ele gerou aqui. Também vou abrir aqui e já colo lá. Eu também pedi, mas o meu está girando ainda, não gerou. E o meu gerou em inglês, se fia de uma mãe. Gerou em inglês. Deixa eu tentar um outro aí. Vê se faltou alguém na chamada. Raquel, Suzana, Adriana, Márcia e José Adriano. Tem duas Raquel. Raquel Santos. Ah, tá. Então, Raquel Santos. Beleza. O que gerou ali, ele fez um geral, né? No meu caso aqui, sobre a Guiana e a Venezuela, sobre Bolívia e Chile, Nicarágua e Colômbia. Ele foi colocando as causas. Ficou muito bonito, muito organizado. Só que ele ficou pequenininho ali no documento, não consegui ampliar ele. Não, mas acho que se você colar ali... Eu botei um outro aqui sobre esse aqui, vamos ver se ele vai me dar... Sobre as Farc agora, vamos ver o que ele vai me gerar aqui. Dá para a gente aumentar. Quanto desse a gente opôs? Conflito e tensões da América do Sul? Não, ele me pesquisou um monte de coisa aí. Dá para a gente aumentar aqui e fazer um só, né? Que aqui já está todo... deixa eu ver o que ele vai me gerar aqui sobre isso. Espera aí. Eu não consegui editar ali no documento, ele fica pequenininho dentro do quadradinho, né? Teria que tirar esses quadradinhos para deixar ele maior. Isso. Acho que o professor conseguiu, né? Já está um pouco maiorzinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E acho que dá para aumentar mais ainda. No caso ali, para gerar esse infográfico, eu usei esse próprio slide da aula. Eu baixei ele, né? Adicionei o arquivo lá no Notebook LM e pedi para ele pesquisar as causas e as consequências desses conflitos. Daí ficou bem interessante. Não sei se está limitado o número de slide que tem que colocar ali. Ou coloca quantos quiser. Não, ele falou que poderia colocar quantos quisesse, se quisesse fazer mais do que um, né? Se a gente fosse usar o notebook aqui.
Ele está gerando no meu aqui, mas ele está chegando o temporal aqui para Prudentópolis. Eu estou tentando aqui também, mas aqui também tá. Deu uma entrada de chuva agora, pouco. E a gente vai fazer só esse um mesmo? O meu está gerando aqui, então eu estou esperando gerar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Eu também estou gerando um aqui, vamos ver o que dá. O meu primeiro, bem demorado, né, para processar. O meu primeiro saiu em inglês aqui. Vamos ver o segundo sobre as Firecases sai em português. Eu nem vi aqui. Que aula que é? Aula 16? Aula 16. Minha internet está bem lenta, gente. Não gerou ainda o Não, meu. talvez seja demorado mesmo, porque não está rodando aí, gerando. Vocês selecionaram várias fontes? Eu selecionei uma só. Ah, então deveria ser rápido, né? Pois é. Porque antes eu fiz um teste com 10 fontes, aí realmente demorou um monte, não consegui montar. Eu escolhi 4 fontes, talvez seja por isso, né? Eu também, 4. Eu coloquei uma só e tá demorando. Deixa eu ver se não gerou. Não, ainda não.
Pessoal, deu certo? Vocês usaram lá o notebook LM, ele gerou o gráfico já ou tá? O infográfico está circulando lá ainda? Ele tá circulando, meu. Então... eu utilizei uma fonte aqui 2 vezes, ele até gerou um primeiro aqui, mas gerou em inglês. Daí eu tentei de volta, ele está gerando infográfico aí. Sim. Se for traduzir lá naqueles 3 pontinhos, tem que ser antes, quando está em texto, depois que vai para o infográfico, ele não muda mais. Agora acabou de gerar um outro aqui sobre as Farc, deixa eu ver se vem em português aí. Veio. Deixa eu baixar ele aqui e já colar lá. Mas é uma ferramenta muito bacana, né? Porque você consegue resumir ali rapidamente, né? Por exemplo, for trabalhar agora o conflito do Irã com os Estados Unidos, consegue buscar notícias atualizadas, né? E fazer esse resumo, gerar um mapa mental também. Muito bacana. Sim, eu também gostei, até mesmo para a gente, se a gente for estudar para um concurso, você joga texto ali, pode fazer um resumo em áudio, né, para ir ouvindo, né? Então, é bem bacana. Faz quizzes, cards, né, se for fazer aqueles jogos de tabuleiro, de avança, volta, né, para fazer os cartões com pergunta e resposta. Eu não sei se chega um momento, né, se acaba os créditos do dia, se tem que pagar alguma coisa, mas até agora não aconteceu. Eu pedi para fazer um resumo de áudio, foi 1 hora quase. Mas não foi gratuito, né? Ele me gerou um aqui dele. Só que eu só copiei e colei ali, não sei se tem como colocar ele. Não baixei ele aqui, né? Não, é assim mesmo, professor, tranquilo. Ele saiu em inglês? Saiu, deixa eu ver como é que saiu. Saiu em inglês mesmo. E olha que eu traduzi o texto antes de colocar ali. O meu computador deve estar querendo falar em inglês aqui. Saiu em inglês mesmo. E agora Mas ele traduz. Eu vi lá que tem um lugar que você coloca a língua, né? Não, mas eu traduzi inclusive a matéria lá que eu utilizei, sabe? Pessoal, o meu estava tão lento que caiu toda a minha internet, tive que desligar e ligar de novo. Foi terrível. O meu outro continua gerando aqui e não vai gerar, eu acho. Eu tive que desligar tudo e... O Gemini aqui foi rápido. O Gemini já pedi ali, ele já me... Quer ver, ó? Ele também tem a opção de gerar imagem, ele já né? me gerou aqui, ó. Verdade. Ficou legal. Ficou bem bacana também. Esse segundo aqui não foi no outro lá, foi no Gemini aqui. Deixa eu ver, no outro não gerou ainda. Esse vem em inglês. Não sei quantos minutos nós temos lá. Mais 4 minutos? 4 minutos. Vamos ver se ele vai conseguir gerar aqui. O outro tá... E ele tá com base em uma fonte só e não gerou. Eu continuo circulando lá e nada também. O meu post está gerando infográfico e não gera. Mas pelo menos aprendemos a fazer, né? Sim. Poder bom. Bem interessante mesmo. Sim, o mais importante é isso, né?
Ficou bem visível ali agora, né? E o meu não gerou, hein? Eu também não. Eu nem pedi novamente, com medo de cair agora que está terminando, nem abri de novo lá o computador. Então tá voltando, deixa eu parar aqui. Caiu minha net aqui, daí. Não, tranquilo. Eu enviei o link aí. Eu estou oscilando bastante hoje, não sei, tem alguns lugares que parece que é temporal, enfim, não sei se foi isso. Mas tem em todo lugar. O pessoal está voltando para cá. Pessoal, então voltamos para cá. Nosso gráfico não fez. A gente não gera. Opa, desculpa, prof. Eu fechei sem querer o seu microfone. O nosso gráfico não criou, do grupo 4 aqui, ó. Não, tudo bem, o importante é vocês aprenderem a utilizar, enfim, né? Então, pessoal, eu vou dar uma passada geral para a gente ouvir o que o grupo 2 fez, também para a gente dar uma olhada no que criou, né? Para a gente sobrar um tempo para o Rafa, um tempo tranquilo. A não ser que alguém queira falar do seu, eu gostaria de falar do meu, né? Mas não, aqui é do grupo 1, né? O grupo criou ali, né? Olha, tem imagens, né? Sobre as motivações dos conflitos, olha esse gráfico aqui com bastante imagens, né? Texto, tem uma linha do tempo ali, né? Bacana também. O grupo 2 deu tempo, o grupo 2 fez aqui, né? Só que o nosso não deu tempo de fazer, tá rodando lá e não conseguimos colar, e aí nós tivemos que improvisar isso aí. Sim, tranquilo. Alguém levantou a mão? O professor José? Ô, professor, licença. Então, eu estava comentando com os colegas do grupo aí, eu estava criando aquele notebook ali para testar, né? E ele ficou pronto só agora. Daí, né? Sim, tranquilo. Ele não demora tanto, tá? Porque hoje a internet está estável em todo lugar. Aí, na hora que o professor Florisvaldo começar a falar, eu coloco aqui no chat para a gente dar uma olhada para ver como é que ficou. Sim. Mas a gente vai, eu estou mostrando aqui, a gente vai ficar na apresentação, né, por isso, né, nisso hoje, porque senão a gente vai avançar. Mas pode colar ali no chat para o pessoal olhar e tal. Põe lá, ô Zé, coloca lá no nosso... no trabalho. Uhum. Coloca lá mesmo, pode colocar. Tá? Você tem aí já coloca aí, ele vai abrir aqui mesmo para nós. É esse que está no chat agora aí. Vou ver aqui. Então é que ele pediu acesso para abrir aqui. Pediu acesso? Pediu acesso. Então, mas depois o professor pode enviar imagem, enfim, né? Ou enviar no grupo também. Compartilhar. Eu vou compartilhar com o professor aqui para o professor postar ali no grupo, então. Eu abro ele aqui. Ou dá para baixar e fazer a foto também, né? Copiar a foto, a imagem, quer dizer. Pessoal, então, o importante, né, vocês aprenderem a utilizar, vocês podem implementar em sala.
a criação de infográficos, né? Pode ser usando essas ferramentas ou outra ferramenta, ou também de forma analógica, né? Vocês aí fazendo ele com setas, desenhando, os alunos, né, fazendo os textos, colando figurinhas, setas, enfim, né? Então, e pode ser com outro conteúdo também, certo? Então, né, ficou uns infográficos bacanas, né, com cores, né, textos, enfim. Enquanto o professor vai ali baixando ele, eu vou... Né, a apresentação aqui era um tempo destinado de 10 minutos, né, mas a gente estendeu a discussão antes, o que é muito importante, também não tem problema, tá? E aí, eu encurtei um pouco a apresentação para sobrar o tempo para o Raf, tá? Eu vou colar aqui no chat. Deu certo, professor Maurício? Professor, qual que é o seu e-mail, por gentileza? É Luiz.Braga, Luiz com S. Luiz.Braga? É, Luiz com S. Então, eu vou mandar aqui, aí, achei aqui, para compartilhar, né? Tá compartilhado agora. Sim, eu vou dar uma olhada. Você cola para mim, Luizinho, cola para nós aí. Tá. No grupo 2. Sim. Pessoal, eu já colei o link do Raf, tá? Para vocês já irem fazendo. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Se não vai pedir acesso. Não, agora ele vai abrir. Ó, está aqui, ó. Está abrindo. Olha, ficou bacana, né? Ó. Aí, ó. Esse que não deu tempo de mostrar para os colegas aí na hora, que só agora que ficou pronto. Não, tranquilo. Mas eu achei legal, gente, essa ferramenta aí para trabalhar com os alunos é bem fácil, né? Você coloca o material que a gente colocou lá, que a gente discutiu no grupo, foi a mesma coisa que eu coloquei, e aí gerou isso aí. Sim, ficou bacana. Tem imagens, né? Ali fala sobre a questão do petróleo, a importância do petróleo nessa disputa, né? Entre a Guiana e a Venezuela. Eu vou colar ali para vocês. Isso, obrigado. Lá. Aí vocês podem, né? Então, pessoal, como eu falei, vocês podem estar utilizando implementação através da produção de infográficos, tanto analógico como digital. E em qualquer outro conteúdo. Essa atividade vocês hoje vão colar, né, lá no caderno de implementação. Eu vou colar aqui no grupo 2. Né? Deixa eu ver onde que eu vou colar aqui. Então está ali, pessoal, o Raf, tá? Para vocês responderem. Professor? Sim. Mas e aí, como foi, não é o RAF, né? Não, o Raf é esse último que eu colei aqui, tá? É que o último que veio para mim aqui foi esse. Eu já tinha respondido, agora estou respondendo de novo. Não, prof, está aqui no chat, ó. Ele está aqui, ó. Não, mas foi no chat que eu olhei errado. Então, bom, agora eu vou ter que responder de novo, que eu já tinha respondido, né? Para não perder. Não, mas ele não vai... Se a prof respondeu... Não, pode deixar, prof. Pode deixar de lado. Se já respondeu uma vez, pode deixar, tá? Mas não vai dar como não respondido, daí? Não, já foi um. Tá tudo certo. Tá, vamos ver. Vamos lá ver se eu acho no chat. Então, aqui... tá esse que termina como forma, aqui o último que eu recebi. Aí... Prof, não, está aqui no chat. Olha, o último que eu colei foi o Raf. Tá. 19h15? Não, agora é 8h29. Por que eu não recebi? Experimenta correr, às vezes as mensagens estão no início, professora, ela não passa as mensagens? 20h24, não, também não era seu. Não, nossa, vamos ver que tá isso aqui. Puxa vida. 20h24, um pouco abaixo, vai descendo mais, prof. Logo tem, ó. 20h26 tem um.
19,53 é 20,29. É 20, isso. 20,29? Isso. Uhum. E aquele outro eu não preciso responder de novo, não vai dar como não responder. Não se preocupe. Acesse seu RAF. Isso. Tá. Travou. Não, travou, validando e-mail. Isso, aguarde, porque ele vai girando, é lento. Aí eu vou clicar no azulzinho. Isso. Não aconteceu nada. Ele não tá abrindo o questionário? Não, ele disse fechar. Mas clicou no questionário 4? Apareceu lá o questionário 4? Não. Tá. Questionário 4. Esse é o seu RAF da semana. Vou em acessar, né? Isso, acessar, isso mesmo. Acessar de novo, vou tentar de novo. Tá. Clica uma vez e espera, prof. Não adianta. Se clicar mais vezes seguidas, ele trava mais. Né? Clica uma vez. Tá. Aí vou no roxinho, né? Roxo. Deixa eu ver aqui. Tem o formuláriozinho roxo. Vai abrir o questionário, né? Isso, vai abrir o questionário. E aí, né? Responder o questionário. Demora. Tá. Pessoal, eu colhi a avaliação da reunião também, tá? Para quem for terminando, pode ir preenchendo. Entendi, Luiz. Eu colei no chat a avaliação da reunião também, depois do RAF, né? Aí quem concluir, quem já terminou o RAF pode fazer a avaliação da reunião. Professor, posso falar com o senhor no final daí? O professor Florisvaldo, licença um pouquinho. Fala, meu rei, tá me chamando aí? Coloca o teu e-mail aqui no chat, que daí eu envio lá pro... Peraí. É a letra da nossa turma? Eu estava em outra aba aqui, é NG. Não,
Isso, NG. É que eu ainda confundo com a NB, é NG. Vou escrever aqui, NG. Prof, não criou um infográfico ainda. Meu Deus. Nem o meu. Tá demorado. Até abri outra aba para ver se o troço ia melhor aqui. Prof, quem terminou tudo pode sair? Não. Só vou fazer a nossa foto aqui, aí já. Tá. Porque daí quando gerar o infográfico eu colo lá. Sim. Pessoal, então vamos fazer a nossa foto aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Só um segundinho. Então é isso, pessoal. Quem concluiu, né? Pode ir saindo. Eu vou ficar aqui para conversar com alguns professores. Uma boa noite. Qualquer dúvida sobre a implementação, escreva. Tá? Boa noite. Qualquer dúvida, escreva. Obrigada, colegas. Boa noite. Tchau. Mandei lá, professor Florisvaldo. Valeu, obrigado. Falou, tchau, tchau. Tchau. Só um minutinho, já falo com vocês. Eu só estou pegando o material aqui de uma reunião. Engraçado. Então, professor Florisvaldo, quer falar das suas dúvidas? Só vou terminar aqui Então, tá. Eu tenho a avaliação da reunião, falo com você, só um minuto. Então, senhora Márcia, aqui já pode falar? Pode, eu não vi eu não consegui fazer a avaliação da reunião ainda, acho que eu fiz, deixa eu ver, era para responder aqui eu até marquei, mas as dúvidas não são essas aqui. Tinha algo para preencher ali no slide 4, slide 13 e slide 16, né? Essas coisas aí. Slide... Não, prof. O link, a avaliação da reunião, é esse último link que eu enviei aqui. Mas se eu não entrar nele agora, eu vou perder. Não, eu posso colar lá no chat, aí o prof pode fazer depois daí.
Você pode colar para mim, por favor? No grupo do WhatsApp. A prof está no grupo do WhatsApp, né? Eu estou. Seguinte, professor. Sim. Bom, eu acho que eu vou mandar umas... Eu vou incomodar e vou mandar lá no privado umas perguntas durante a semana. Sim, pode mandar. Tá, uma coisa. 10 de março teve storyboard. Até estava conversando com a colega. Eu entrei lá, eu até coloquei o link, mas não tem nada. Eu vou ter que inventar alguma coisa, então, que a gente não conhecia, porque não foi tendo informação do storyboard. No subgrupo, a prof diz? Tem o storyboard que tem que colocar lá no caderno, aquele que a gente coloca o linkzinho. Quando eu vou lá no link para ver, lá só tá o nome do grupo que eu participei, não tem atividade nenhuma, entende? Sim. Eu mesma estava no grupo, mas, ser bem franca, eu não consegui fazer aquilo, né? Mas aí o grupo, o tempo não foi suficiente? Será? Não, parece que tem alguma coisa. Daí, se eu conseguir alguma coisa com o grupo, posso colar lá daí de novo. Sim. Tá, se não der, eu vou perguntar para o professor como que eu faço. Então, porque lá só tem os nossos nomes. Sim. Eu abrindo o grupo que eu participei naquele dia. Qual dia que é mesmo, prof? Qual dia? 10 de março. 10 de março. Mas eu até falei com a professora que pode ser que ela envie para mim, mas enfim, hoje também é a mesma situação, eu não aprendi, entende? Tem que ter alguma coisa lá, mas a professora acho que estava tentando fazer, né? Sim, mas aqui, a prof quer que eu envie o link de hoje aqui no WhatsApp ou aqui na Meet? Acho que pode ser nos dois lugares, porque como eu tô com um problema que eu perco tudo que eu tenho no WhatsApp, é melhor nos dois lugares. Então, isso seria uma questão do dia 10, se eu não conseguir resolver, eu vou conversar com o professor de novo, que é o storyboard, e eu não aprendi a fazer assim, né? O professor sabe que eu tenho dificuldade. Sim, assim, tranquilo. Rapidamente, assim, não aprendo nada, entende? Ainda mais em tela, assim, tudo pequenininho e tal. E aí tem a questão das fotos, já tirei a dúvida das fotos. Aí tem umas dúvidas que eu vou lá, acho que mandar até fotinho pro professor lá, que é uns cabeçalhos lá, que fiquei na dúvida qual que é o tema e tal. Eu acho que eu até teria mais dúvidas para tirar, mas foi isso que eu anotei a princípio. E tem também uma reunião, parece que o que foi mandado lá no Google Classroom, eu achei que não é o link, porque eu fui lá no grupo e não abre atividade. É uma reunião acho que da aula 5. Eu marquei aqui em algum lugar. É tanta coisa, tanta dúvida. É que tá 5 do dia, que tá como reunião 5. Então, se eu não encontrar também isso aqui, eu também vou perguntar pro professor, daí eu mando as informações lá, Sim, pode mandar. Vou incomodá-lo, professor, desculpa. Não, tranquilo, faz parte das orientações, não tem problema. Aí eu vou fazer... Achei interessante, talvez eu trabalhe aqueles mapas com um infográfico mais analógico, né? Fazendo sim, pode ser. Cartazes que eu falei lá. Vou fazer. Reunião 7, né, meu rei? A princípio é isso aí que 6. Eu lembrei. Reunião 6, isso, desculpa. Eu vou... Então eu acho que era isso, professor, que eu não lembrei, eu vou perguntar depois. Sim, pode perguntar, prof. Pode mandar lá direto, áudio, mensagem, tanto faz. Aí, às vezes, se estiver em sala, demora um pouco a responder, mas logo eu respondo. Tudo bem, eu vou mandando ali um por dia. Então tá bom. Meu rei! Ô, Florisvaldo, deixa eu falar rapidinho. Que o Pode falar, minha rainha, fala, pode. O Florisvaldo vai demorar, ele gosta de falar. Ô, Luiz, só queria saber, você colocou lá no mural o link da atividade na prática para que eu cole lá? Sim, coloquei hoje. Acabei de colocar lá.